gosto muito de uma frase do Monteiro Lobato, que foi um grande escritor brasileiro, né? Um país se faz com homens e livros. A Constituição de 1988 consagra a educação no rol dos direitos sociais. É um direito fundamental que é atribuído a todos os cidadãos brasileiros. E, especificamente quanto à educação, a Constituição dá mais ênfase ainda, dizendo ser um direito público subjetivo. Isto quer dizer que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, com relação ao ensino fundamental, sobretudo, né, podem exigir a sua efetivação perante o poder público, mediante, inclusive, medidas judiciais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que esse acesso à educação pelas crianças e adolescentes, né, é uma atribuição da família, da comunidade, da sociedade brasileira e do poder público, né? Todos envolvidos em fazer com que as crianças e adolescentes de todo o Brasil tenham o acesso à educação. O administrador, o agente público que não investe o que deveria investir, pode estar sujeito até a perder o cargo, como o próprio professor, o próprio pai que é negligente e não coloca o seu filho, né, no ensino fundamental. Então há penas severas que vão desde a perda do poder familiar, até reclusão, até a perda do cargo público, se houver o descumprimento. Nós temos leis muito importantes que já foram feitas pelo Congresso Nacional para tratar desse importante direito social. Eu destaco, primeiramente, a Lei das Diretrizes e Bases do Ensino Nacional, que é de 1996. E temos também a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, e em 1989 nós tivemos também a edição de uma lei sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência, onde se destaca também o amplo acesso a essas pessoas a ensino adequado para as suas condições. E esse acesso se dará, no caso do ensino fundamental, obrigatoriamente e gratuitamente, né? E nos demais níveis da educação, ela se dará ou na rede pública ou na rede privada. E o Estatuto também ainda impõe aos pais o dever de matricular os seus filhos nas redes de ensino oficializadas, não é isso? A questão que mais é levada ao Poder Judiciário diz respeito realmente à negligência dos próprios pais em relação aos seus filhos, à educação. Então é um problema sério. Os pais negligentes que fazem, a sua missão faz com que os filhos não frequentem a escola, é o caso mais recorrente e faz com que a intervenção do Poder Judiciário ocorra de uma maneira mais ampla, porque ele acaba verificando como é que funciona esse ambiente familiar, que além dessa própria omissão existe uma série de negligências. Então há todo um envolvimento, toda uma rede de proteção à criança, do adolescente, que vai desde o conselho tutelar, aos serviços de assistência social de cada município, e há uma atuação feita em conjunto para tentar resgatar o desenvolvimento dessa criança, de modo que ela não só frequente a escola e tenha todas as condições para que ela possa se desenvolver. Os deficientes físicos, segundo a Constituição, e uma lei que disciplina os seus direitos, né, de 1989, eles têm direito ao acesso à educação e levando em conta as suas necessidades especiais, né? Então, o direito deles envolve também o acesso ao estabelecimento de ensino com transporte, né? Dentro daquele estabelecimento, o acesso facilitado, por exemplo, com rampas, né? Carteiras adequadas, material escolar adequado, né? Por exemplo, se for deficiência visual, ele receberá material em braille, né? Tudo isso é disciplinado na lei.
através do Ministério Público, eles propuseram uma ação na comarca de origem, objetivando que fosse dado aquela proteção às crianças portadoras de deficiência. E no caso específico eram aqueles com problemas auditivos. Por isso que postulavam, né, que o Estado de Santa Catarina incluísse no sistema de ensino catarinense, né, de acordo com as suas possibilidades, professores especializados nessa área para ministrar a educação aos deficientes especiais. O Instituto é uma escola que tem cerca de 2.000 alunos e tem mais 2.300 alunos que frequentam o contraturno ou que fazem atividades diversas no contraturno. O Estado de Santa Catarina, desde a década de 2000, ali no início dos anos 2000, ele já vem discutindo fortemente uma política de inclusão social, né? E nessa inclusão social ela é contemplada os alunos com deficiência auditiva, deficiência mental, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outras questões ligadas, né, à educação especial. E essa parceria, essas decisões judiciais, isso vem reforçar, isso dá força para a educação, isso garante o processo educacional, garante a cidadania, e não a cidadania assim pela metade, mas uma cidadania plena. Eu trabalho em sala de aula com alunos surdos e eu faço a intervenção através da língua de sinais. Eu faço a locução do professor, tanto a interpretação do professor quanto do aluno surdo, né? E faço toda a interpretação da sala de aula do conteúdo. Também tiro as dúvidas, faço esse trabalho de tirar dúvida dos alunos na sala. Se ele tiver, eu faço a intervenção com o professor. Então esse segundo professor, que é o professor intérprete de Libras, ele veio dar essa condição a esse aluno. Então ele veio realmente inserir no contexto, fazer a verdadeira inclusão e que ele possa desenvolver no ensino-aprendizagem. E a gente, ao longo desses anos, como diretor de escola, a gente tem percebido assim o grande avanço desses alunos. Então alunos que saem, completam o ensino médio e chegam até a universidade, se formam e exercem naturalmente, né, a sua profissão. Essa iniciativa ministerial e a decisão do Tribunal de Justiça, ela vem de encontro aos princípios constitucionais, né, que envolvem a obrigatoriedade da educação à criança, em segundo lugar, a proteção aos deficientes, né, e em terceiro lugar, e que é importante, é o direito de não ser discriminado. Então, nós temos 3 princípios constitucionais embutidos e fora a legislação infraconstitucional. Então, o Estado deverá comprovar e iniciar um processo para ver até saber de suas possibilidades para começar, primeiro, um levantamento e ir a campo para saber quantos deficientes auditivos nós temos. Em segundo lugar, aqueles que são hipossuficientes. Você tinha um aluno, né, que muitas vezes você até desconhecia a deficiência dele, ou mesmo sabendo a deficiência auditiva dele, e ele não conseguia acompanhar, não conseguiria frequentar corretamente a aula, e ele está inserido de um processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, acho que o segundo professor veio auxiliar, veio dar essa condição para ele e colocando ele em pé de igualdade com os demais. Então, essa política, ela vem reforçar o processo do ensino-aprendizagem e o direito deste aluno dele estar frequentando, dele ter a sua cidadania e exercê-la, essa cidadania, na sua plenitude.
A Libras é língua de sinais, língua brasileira de sinais. Fazer o canal de voz, né, do aluno com o professor, aluno e dos outros alunos que estão interagindo em sala de aula. É tudo muito novo também. A língua de sinais ela foi aprovada em 2002. Né? É uma língua nova que ela foi aprovada. Antes ela era proibida. Agora que ela começou a ser disseminada, que se criou cursos, criou faculdade, né, formação também para o intérprete. Antes era tudo muito básico, né? Não tinha formação para intérprete. Porque às vezes as famílias até se sentiam marginalizadas, se sentiam vergonha ou mesmo não queriam colocar o aluno na escola. Por quê? Porque tinham essa dificuldade, não tinham essa garantia. Quem conseguiria colocar numa escola particular teria que ter os custos. Entretanto, a maioria da população não tem essa condição. Então eles têm que, né, eu acho que isso é muito louvável, é muito positivo que essa política seja definitiva para que o processo educacional comece a acontecer verdadeiramente, contemplando todas as formas, toda a nossa sociedade. Todos os cidadãos, independente da sua condição física ou independente da condição social, né, no caso, tendo uma deficiência física, ele tem que ser contemplado. De alguma maneira, ele tem que ser inserido no processo. Então, acho que é uma atitude louvável, né, de que torne isso uma política definitiva, vista isso com muito bons olhos. Acho que a educação já vem discutindo isso há muito tempo. Uma criança que pedia vaga no Colégio Tiradentes, aqui de Belo Horizonte, e a mãe havia descumprido alguma das condições que estavam previstas no edital. Na realidade, segundo a direção do colégio alegou, ela havia mentido sobre uma condição qualquer da criança, no sentido de que ela não havia feito uma série no colégio particular onde estudava. E como ela não conseguiu resolver por meio administrativo, direto com a escola, ela buscou o nosso escritório para resolver por meio judicial o direito que o filho dela tem de educação, né? E aí, então, por isso nós fizemos até um mandado de segurança, e nesse mandado de segurança nós estávamos buscando conseguir a vaga para o filho dela. O que acontece? Houve esse recurso, essa apelação, dessa vez realmente foi feito. E quando subiu, o desembargador manifestou favorável à decisão do juiz de primeiro grau, uma vez que não tem como dar uma decisão contrária aos direitos constitucionais. O direito constitucional é muito claro, o direito à educação é muito claro. Então não tem como hoje vir uma decisão judicial contrária à Constituição. Senão estaria afetando totalmente a nossa nação, a nossa Constituição, a sociedade. Todo mundo estaria em uma situação muito frágil sem a proteção da Constituição. Geralmente discutia-se no Supremo as decisões que havia antes de 2000, geralmente discutindo pagamento de mensalidade escolar. E decidia-se que sempre que com base no direito do consumidor, o colégio não poderia prejudicar a criança e garantia-se uma série de direitos sob esse aspecto, sob esse ângulo. Posteriormente a 2000, com a instituição da universalização do ensino e instituição do próprio financiamento público, Fundeb, posteriormente, o Supremo mudou o seu ângulo de visão para ir muito além do Código de Defesa do Consumidor para garantir o próprio direito fundamental à educação de forma gratuita e universal. E é isso que hoje a Justiça garante para todos aqueles que pleiteiam a educação gratuita, a educação fundamental. E
E esta exigência, esta garantia, a tendência é ser estendida cada vez mais para o ensino médio e também, quem sabe, para o ensino superior numa outra etapa. Foi um trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, um pedido de uma criança de aproximadamente 10 anos com síndrome de Down. O pedido foi endereçado ao Ministério Público, deu parecer favorável e na análise do caso entendemos por deferir a tutela antecipada em favor dessa criança para que pudesse ser inserida num ambiente regular de ensino, numa escola pública, e recebeu o atendimento adequado, no caso, pelo fato dela ser especial. Para mim, assim, é um obstáculo sempre a vencer. Como na área da educação, que sempre foram vários obstáculos, nada foi fácil. Quer colocar a filha aqui numa determinada escola, não se aceita. Sempre tem aquela... Sempre se coloca qualquer obstáculo que seja, que não tem professor preparado, que nada. No começo a escola se recusa, tá? Dizendo que não tem professor, não tem estrutura, coloca diversos obstáculos, né? Tudo por conta dizendo que não tem condições de pegar minha filha. Quando foi um determinado tempo que matriculamos ela nessa escola, a escola já tinha experiência com alunos especiais. Foi mais fácil, né, para colocá-la aqui, mas mesmo assim, no caso de Ana Heloísa, foi surpresa para eles. Por que não coloca em APAE, por que não coloca em entidades? Não era isso que eu queria, porque eu sempre acreditei que ela tem potencial para muito mais. E no decorrer da vida da minha filha, tudo para mim foi feito um encanto, porque... coisas que todos desacreditavam que ela não iria fazer, ela veio fazendo. Tanto que na escola especial faz o trabalho dele, a escola regular não estava fazendo. Porque é fundamental uma professora auxiliar especialista dentro da sala de aula, no mesmo período, no mesmo turno. Então fui procurar a justiça. Falei, olha, tem essas leis, está acontecendo isso, tá? Que os trabalhos da minha filha não está tendo evolução. Aí foi que, graças a Deus, com a ajuda da justiça, que a minha filha começou a ter, com essa decisão, começou a ter uma evolução. Caráter de inclusão, essa é uma decisão totalmente humanitária, humanista, inclusiva, democrática e que rompe barreiras. O acesso à justiça é feito ou por intermédio de um advogado, ou por intermédio da Defensoria Pública, até mesmo do Ministério Público. Em casos similares a esse, fundamentando o pedido com os exames médicos, os diagnósticos, para que o juiz possa fazer uma boa avaliação e, sendo o caso, conceder essas liminares. Minha filha foi matriculada conforme a lei com uns 3 anos e pouco no ensino regular. Eu, desde 2010, comecei a fazer pesquisa, conversando com as escolas pelas quais ela passou, não tendo nenhum efeito. Quando eu procurei a justiça, foi questão de meses. Saiu a decisão do judicial através de uma liminar, concedendo a obrigação de fazer, dando direito a uma professora auxiliar com especialidade para dentro da sala de aula, no mesmo turno, no mesmo período. Tá? E uma cuidadora para cuidar da minha filha na higiene pessoal, e na alimentação e na locomoção dela. E também o transporte. O transporte pega minha filha em casa e vem até a escola, tá certo? E vice-versa. Estava muito bem documentada a ação, uma questão que, a meu ver, já é tranquila, garantida pela Constituição Federal, e realmente era um caso de se conceder a tutela em favor dessa criança.
princípio, o Estado em si já deveria disponibilizar esse serviço, não deveria nem passar pelo Judiciário. Mas na omissão do Estado, aí sim o Judiciário tem atuado nesses tipos de questões, e o que me levou é a ampla possibilidade de alguém com síndrome de Down poder ter o seu pleno desenvolvimento, né, em relação ao conhecimento. Não são pessoas que, embora haja uma pequena limitação, elas têm o direito de estarem inseridas, né, numa vida em sociedade regular com os demais estudantes. A família toda percebeu um brilho dela melhor, a vontade dela de querer fazer as coisas, de querer aprender. E nas reuniões, como essa decisão judicial saiu a liminar em novembro do ano passado, e minha filha, olha, o ano passado estava com 9 anos. E a própria escola hoje, na reunião, reconhece, falando que a sua filha está outra. Ela está com mais vontade de querer fazer as coisas, está mais obediente, está produzindo e está tendo mais consciência. A própria autoridade da educação, com a ajuda dessa decisão judicial, está favorecendo não só minha filha, mas também o trabalho da escola, da sociedade em si. Tudo que é novo, que nós temos que nos adaptar, então é maravilhoso, que nos faz crescer também, aceita com maior facilidade, aprende a lidar com todos. E nossa escola, o nosso compromisso é esse. Sempre, todos os dias, melhor, melhor, melhor. Sempre novidade, todos os dias. Novidade, coisas novas, gestos novos. Que ela na sala de aula ou na escola, qualquer movimento que ela veja, eles têm o hábito de eles sempre são muito perceptivos, né? Eles sempre filmam tudo. E tudo ela sempre chega com novidade em casa. O que aconteceu com a minha filha na inclusão hoje é uma inclusão de qualidade. Minha filha está sendo alfabetizada, está tendo uma postura melhor e, graças a Deus, ela está com vontade de aprender. E a escola hoje está agradecendo. É mais uma ferramenta que eles também estão aprendendo. E as leis, gente, já existem há 20 anos, desde 90. Então, nós não podemos esperar mais e acreditar. Temos que pedir ajuda à justiça. Ela é uma criança carinhosa, inteligente, esforçada demais. Ela, neste ano, ela teve uma evolução. Ela está mais ativa, ela conversa mais, ela se expressa mais. Ela vem para a escola feliz, ela quer estar aqui. Foi garantido algo que deveria ter sido garantido a todas as crianças com deficiências, né, com algum tipo de deficiência, para que elas possam ter uma vida inserida em sociedade, uma vida que tenha o desenvolvimento cognitivo também completo, que elas possam rumar à sua autonomia, à sua independência em termos futuros, de alguma maneira. Então, a inclusão de qualidade é isso, é ter o outro próximo de mim e sem diferença nenhuma. E as crianças, elas são conscientes disso.